Olá, eu sou Fernanda Fedato. E eu sou o Rogério Espíndola. E esse é o Bluminicast, podcast especializado para quem está preocupado com os rumos do seu negócio. Somos cofundadores da Blumini Consultoria, Gestão de Saúde Física e Mental. Uma empresa que acredita plenamente que a saúde mental, conjugada com a saúde física do colaborador, vão gerar uma riqueza muito grande para todos, clientes, empresários e os colaboradores. Esse podcast, então, nasceu da nossa vontade de compartilhar com vocês um pouco mais sobre os segredos de como tornar o ambiente de trabalho um ambiente prazeroso, onde a gente pode ter crescimento e prosperidade. E nesse primeiro episódio, queremos te mostrar como uma norma que muitos nem conhecem, a famosa NR1, que foi atualizada, pode ser o primeiro grande passo para uma transformação efetiva real. Aí, Fernanda? Olha, Rogério, eu te digo, além de uma virada de chave, como você costuma me falar dessa norma, eu digo que é uma oportunidade tanto dos funcionários quanto dos empresários se tornarem protagonistas do ambiente corporativo, no sentido de transformar o que pode ser um ambiente de estresse, de precaução, às vezes somente com a preocupação nos acidentes e riscos ergonômicos, também numa preocupação com a saúde mental do funcionário, buscando que ele esteja sempre o melhor adaptado possível à função que ele está fazendo, ao ambiente que ele convive, tendo esse olhar bem cuidadoso com o adoecimento corporativo, que é um tema que eu acho que está muito visado hoje, porém que agora, além de uma obrigação legal, também vai ser uma responsabilidade para o empregador. Eu sei que você tem bastante tempo de empresas, você tem bastante contato com o mercado de trabalho. Você acha que houve alguma mudança depois do surgimento da NR1 com esse cuidado, ou você acha que as pessoas ainda estão com essa ideia de que vai ser só uma coisa de gaveta, uma coisa que não vai ser levada tão a sério? Qual que foi a tua sensação? Eu acredito plenamente que essa atualização da NR1 em relação à saúde mental do trabalho, que hoje tem um número grande de afastamentos, né, com depressão, com ansiedade, eu acho que é a oportunidade de realmente o empresário cuidar mais dos seus colaboradores e assim gerar prosperidade, riqueza e atendimento realmente humanizado, né? Eu tenho visto que muitas pessoas estão preocupadas com a NR1, mas elas enxergam a NR1 muito mais como uma obrigação, como mais um peso para a empresa, para o RH, para o gestor, do que uma oportunidade real de mudança de cultura organizacional. Então, eu acho que essa norma ela veio trazer uma oportunidade de transformação para os RHs, aqueles RHs mais estagnados, mais antiquados, para que eles se modernizem, para que eles se humanizem, mas principalmente para que eles tenham um olhar mais cuidadoso com as pessoas que são responsabilidade dele. Principalmente aqueles gestores que trabalham diretamente com o funcionário, de ter a consciência e o cuidado de prestar atenção nas mudanças que às vezes podem ser sutis de comportamento, prestar atenção naquele empregado que já manifestou, às vezes abertamente ou veladamente, um descontentamento com o ambiente ou com alguma coisa, e ver como a empresa também pode se tornar parceira dele na busca por uma solução. A gente percebe muito que esse adoecimento que acontece na empresa, ele não acontece de uma hora para outra, ele às vezes vem silencioso, ele vem disfarçado, a pessoa acha que está cansado, a pessoa acha que está insatisfeita, porém, quando ele percebe, ele já adoeceu. Então, eu acho que o ideal é transformar o novo texto da NR1 numa oportunidade de identificar esses problemas, identificar as áreas de risco dentro da empresa, mas principalmente de alterar o foco para um olhar de cuidado, ao invés de um olhar, digamos assim, reativo, um olhar preventivo. Também está acontecendo, Fernanda, nas mídias sociais, nas redes sociais, uma enxurrada de venda de questionário, implante, faça. Mas não todo mundo, eu percebo, todo mundo não, né? Mas boa parte das pessoas tem dúvida. O que é esse questionário? Como se aplica? Tempo. Como mapear. Como mapear. E você que é uma especialista, eu queria que você também tirasse um pouco da dúvida deles.
Porque fala-se tanto em questionário. E daí, esse questionário? Então, o que acontece é uma confusão bem típica que os RHs que eu tenho conversado têm me passado, que é assim, não, mas nós já fazemos pesquisa de clima. Porém, a NR1 ela não vai mapear a pesquisa do clima. A NR1 ela busca identificar os riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Então, nesse primeiro momento, o cuidado não é verificar pontualmente os empregados que estão com algum problema ou aquelas pessoas que já estão adoecidas, fazer a identificação das mesmas, mas o objetivo é mapear dentro da empresa os setores e por isso que eu digo até que não existe um questionário, um mapa pronto. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa que tem vários ambientes, eu tenho administrativo, às vezes eu tenho o pessoal da limpeza, eu tenho chão comercial de fábrica, eu tenho comercial, eu tenho aquele funcionário que fica em home office, eu tenho outro que trabalha em trânsito durante o dia, ele atende as empresas, eu não tenho como avaliar todos como um grupo só. Então, eu preciso ter esse olhar da avaliação de cada ambiente de trabalho, quais os riscos psicossociais que aquele grupo específico está exposto, fazer a identificação desses riscos, criar um mapa, então, desses riscos, a matriz de risco, e aí desenvolver sugestões de melhoria, oportunidades de crescimento, fazer um plano de ação baseado em cada ambiente separadamente. Importante lembrar, Fernanda, que o funcionário, o colaborador que vai preencher esse questionário, ele não vai se identificar, não é ele. É como ele percebe o setor dele. Exatamente. Então, a ideia é que nós façamos esse mapeamento baseado na percepção de risco do funcionário. Então, esses questionários, essas ferramentas que nós temos, ela não vai lá perguntar para o funcionário: você está sobrecarregado? Você está bem? Você está mal? Não. Isso é um segundo momento que nós vamos tratar daí caso a caso. O primeiro momento, que é o mapeamento, ele é simplesmente para que aquele funcionário que efetivamente trabalha naquele posto, ele nos ajude a identificar quais tipos de risco ele está exposto. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no comércio, ela atende num balcão. Somente o fato dela ter o contato com o público, e nós sabemos muito bem que a pessoa que vem até lá tem pessoas educadas, tem pessoas civilizadas, mas também ela vai se deparar durante o decorrer do seu dia com pessoas de mau humor, pessoas com problema, pessoas mal educadas, pessoas, digamos assim, que não têm um tratamento digno com aquela pessoa. Então, ela vai dizer, olha, dos riscos que eu sofro aqui e que eu fico estressado, que eu sinto que eu fico pesado, acaba me afetando mais, é que, às vezes, as pessoas que chegam para o meu atendimento, elas não me tratam com dignidade. Então, esse é um risco que ela está exposta. Então, você imagine, a pessoa que todo dia está lá num balcão, tendo contato com o público, ela vai ter um tipo de estresse, um tipo de sobrecarga muito diferente do que aquela pessoa, por exemplo, que trabalha sozinha num galpão fazendo separação ou embalagem de encomendas. Aquela outra, ela vai estar muito mais sujeita a sofrer algum tipo de risco psicossocial baseado no fato que ele fica sozinho. Ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem dividir, ele não tem com quem... às vezes, essa interação humana faz falta no ambiente de trabalho. Então, nós verificamos que, por exemplo, as pessoas que trabalham em call center, elas têm contato o tempo todo, elas praticamente não têm intervalo. Porém, esse contato é um contato comercial. Ela não tem um contato com os colegas, ela não tem uns 5 minutos em que ela pode falar: nossa, aconteceu isso comigo, recebi uma ligação, a pessoa me tratou mal, ou essa pessoa tinha uma reclamação fundada. Então, esse tipo de interação faz diferença. E eu não posso tratar num mapeamento de risco e não posso, muito menos num plano de ação, essas duas pessoas de uma forma única. Então, por isso que essas soluções, digamos, um pacote fechado que atenda a todos ao mesmo tempo, ela acaba que não atende a ninguém. Então, a ideia é o quê? Uma vez que se faça esse mapeamento, se faça essa verificação dos riscos, que seja feito primeiramente uma visita ao local, onde o profissional, onde a empresa faz a identificação dos diversos setores que estão ali apresentados, quais são os regimes de trabalho, as pessoas têm folgas, que tipo de folga, qual é a escala de trabalho, qual é o horário de trabalho. Então, uma vez mapeado tudo isso, aí sim parte-se para a fase de conversa com os funcionários. E aí nós vamos identificar sim os riscos do ambiente.
Então, o que a NR1 traz de novidade é o mapeamento dos riscos sociais do ambiente de trabalho. Do ambiente de trabalho. Então, é Isso claro, importante. as pessoas adoecem, mas elas adoecem porque elas estão expostas a riscos. Então, uma verificação que eu tenho feito com as empresas que nós temos conversado é assim: a pessoa às vezes tem a percepção dos riscos, ela sabe que os casos vão acontecendo, o adoecimento vai se apresentando, porém não há uma parada para a tomada de decisão de um plano de ação, levando em consideração a opinião do funcionário. E essa verificação que a gente faz também é que, às vezes, Rogério, nós temos pequenas ações discretas, às vezes até inclusive ações sem custo nenhum, mas que acabam por ter uma imensa diferença na vida corporativa dessa pessoa. Então, nós verificamos, por exemplo, que nós temos funcionários de uma empresa que tem um horário fixo de entrada e saída, porém, para que ela esteja na empresa naquele horário, ela precisa deixar o filho, às vezes com um vizinho, com um conhecido, com o porteiro do prédio, para que ele seja recolhido pela van escolar. E aquilo causa uma ansiedade, porque a pessoa se desloca até o ambiente de trabalho, inicia sua jornada, mas já começa preocupada com o que está acontecendo em casa. E, às vezes, uma adequação de 15, 20, 30 minutos no horário de trabalho dela, de entrada ou saída, acaba por resolver esse problema. Aí que está a magia dessa sensibilidade dos empresários, dos RHs. Tem que ter, nesse projeto da NR1, do Saúde Mental, os líderes têm que abraçar a ideia, o empresário tem que abraçar a ideia, porque uma pequena mudança de rota, como você falou, muda sensivelmente o resultado dessa pessoa e dessa família. E enganam-se muito as empresas e os gestores que estão com a ideia, Rogério, de que você vai fazer um mapeamento, você vai comprar aí um questionário pronto, um plano de ação pronto, você vai deixar na tua gaveta, numa eventual fiscalização, você vai apresentar e você vai estar conforme. Não. O Ministério do Trabalho já deixou bem claro que eles vão conversar com os funcionários e eles vão exigir que sejam feitos os 3 pilares da normativa. Quais são esses 3 pilares? O primeiro pilar é o quê? A identificação dos riscos, levando em consideração a percepção e a contribuição dos funcionários. O segundo é a criação de um plano de ação efetivo, que busque realmente mitigar esses riscos e identificar e dar um caminho para o tratamento daquelas pessoas que já estão em processo de adoecimento. E o terceiro, que é o quê? A transparência. Então, as pessoas no ambiente de trabalho, os colaboradores, eles têm que saber o que foi feito, quais os planos que foram criados, quais as sugestões sugeridas pela empresa e, principalmente, ao longo do tempo, o que está sendo feito com o resultado. Então, esses resultados eles têm que ser medidos, eles têm que ser mensurados e essa mensuração tem que ser repassada ao funcionário. Olha, nós verificamos aqui que as pausas que vocês têm não estão sendo suficientes. Por quê? Porque os funcionários preferem, em vez de uma pausa de 30 minutos, ter 2 pausas de 15 minutos. Ok, então vamos fazer essa alteração. Às vezes a empresa está disposta a fazer a adequação. Só que dali 3 meses os funcionários dizem, não fez diferença para nós. Pelo contrário, agora eu não consigo pegar uma tarefa e terminar essa tarefa até o próximo intervalo e a saída para o segundo intervalo está me deixando disperso no retorno. Então, realmente, era melhor. E que a empresa tenha essa sensibilidade de recalcular a rota no meio do caminho. E são 12 meses. Não é uma coisa de preencher um questionário, estabelecer um plano de ação e acompanhar. E o ideal, como nós fazemos em algumas empresas que nós estamos trabalhando, o projeto tem que ter um nome. Tem que ter um nome, a identidade da empresa. E essa devolução do funcionário. E ao longo de 12 meses, nós temos o antes e o depois. Exatamente. E com as avaliações no durante. Exatamente. O importante é verificar que vai muito mais do que você se adequar à norma. A exigência do Ministério do Trabalho para essa adequação, ela sugere, digamos que é uma sugestão bem pesada, porque é uma norma, né? Ela sugere que as empresas desenvolvam um efetivo programa de saúde mental. Então, esse programa é uma sugestão que nós damos até na Blumini, que é a empresa que nós trabalhamos, é o quê? Que seja feito um programa que nós verifiquemos
entendemos junto à empresa qual é a atividade dela, como trabalha, como funciona, com o que trabalha, e nós criamos um programa com um nome específico. Nós buscamos nomear esse programa de saúde mental tendo em vista a atividade da empresa. Nós personalizamos esse programa, nós verificamos o anseio. Eu tive acesso a alguns materiais que sugerem alguns planos de ação pré-prontos, e eu vi que quase todos eles têm uma palestra anti-tabagismo. Aí eu digo para você, eu fiz um levantamento agora há um tempo para uma empresa, e essa empresa não tinha nenhum funcionário fumante. Então, por que tendo um plano de ação uma palestra anti-tabagismo? Não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos muitas pessoas que estavam com uma dificuldade em conciliar o ritmo de vida, a carga da vida profissional e da vida pessoal. Então, por que não fazer, nesse caso, um treinamento, um workshop sobre esse equilíbrio? Sobre você balancear essas duas pessoas que vivem no mesmo funcionário. Então, por isso que eu digo, essas soluções prontas, elas não atendem o que a norma exige. As pessoas vão estar sobre a falsa ideia de que elas estão de acordo, elas estão conforme, e quando elas receberem essa visita no Ministério do Trabalho, elas terão a infeliz surpresa de que eles não estão de acordo com o que é exigido. Mas, Fernanda, independente da lei, a lei tem que ser cumprida, ótimo, mas é uma lei altamente positiva. Exato. Eu me recordo, há anos atrás, não faz muito tempo, e quando colocaram a obrigatoriedade do cinto de segurança, todo mundo ficou louco, né? Eu tenho que usar isso. Mas isso salva vidas. E eles ficaram indignados dessa forma, Rogério, pelos exatos mesmos motivos que eles estão agora, por 2 motivos. Primeiro, o carro que necessitava, então, sofrer por essa adequação, os carros que não tinham e teriam que ter o cinto de segurança, isso ia ter um agravo financeiro no custo do carro. Então, isso era um motivo de descontentamento. E seguinte, porque aquele não era um comportamento habitual. As pessoas não estavam acostumadas a ter aquele comportamento. Então, dessa forma, o que acontece? Hoje em dia, nós vamos ter o mesmo problema. Primeiro, o custo de um programa de saúde mental na empresa, ele tem que ser verificado como um investimento e não como um gasto. E a segunda é que o paradigma que você tem na empresa de um tipo de comportamento, um posicionamento do RH, ele tem que ser alterado para englobar essas novas práticas e verificar, ter o olhar de que essas novas práticas são práticas positivas e que eles vão trazer resultados benéficos para a empresa. Então, a empresa tem que enxergar que não é só uma carga que ela vai ter a mais de obrigações e de criar um plano e fazer um acompanhamento, porém, a partir do momento que eles começarem a ver os benefícios e os resultados que ter um programa desse tipo traz, ela vai ter essa mudança. Resultados culturais, morais, financeiros, né, o resultado. Todo mundo gosta de dinheiro no bolso. E outra coisa, o funcionário que vem para a empresa com uma saúde mental equilibrada, que ele está de bem com a vida, ele não tem nenhum problema. Problemas particulares todos nós temos, mas aí você tem que ensinar esse funcionário como fazer essa separação. Como ele deixar lá na porta da empresa o problema pessoal e fazer o trabalho dele, e o contrário também. Como ele deixar dentro da empresa esse problema da empresa e sair dali e voltar para sua casa e dar atenção para sua família, ele aproveitar da forma que ele não misture esses dois ambientes, por mais difícil que isso possa parecer. Mas existem técnicas, existem treinamentos, existem workshops, existem ferramentas, e eu acho que o acompanhamento psicológico, principalmente, ele é muito importante. Então, dentro desse planejamento e desse programa, as empresas têm que ter um olhar de ou ter um psicólogo dentro da empresa trabalhando, ou uma parceria com uma empresa que preste esse atendimento, ou até oferecer uma ferramenta, oferecer um benefício, que aquele plano de saúde que ela dispõe para os funcionários, ele tem esse tipo de atendimento para que ele possa recorrer e ele saiba recorrer, que é a forma que nós colocamos para as empresas, você pode ter as ferramentas, mas se o teu funcionário não sabe utilizá-las, elas não funcionam. Exatamente. Né? Nós atendemos várias empresas que têm planos de saúde e, às vezes, o funcionário não sabe como se deslocar dentro desse plano. A própria análise, né? Então, você veja, o plano de saúde que as empresas têm, eles têm números, eles têm indicadores. Se você fizer um breve ajuste, uma breve análise desses indicadores, nós
conhecemos qual é o hábito daquele funcionário. Então, é muito comum você verificar que, às vezes, uma pessoa que tem visitas recorrentes, afastamentos pequenos, atestados relacionados à saúde mental, ela está recorrendo somente ao pronto atendimento. Aquele profissional do pronto atendimento, ele, às vezes, não é o mais indicado para fazer um tratamento efetivo. Então, ele afasta ali aquele funcionário adoecido por 3 dias, por 4 dias, achando que vai fazer diferença. Só que se o problema é no ambiente de trabalho, tão logo ele retorne para o ambiente de trabalho, ele vai voltar a apresentar o mesmo problema. E aí que entra a contribuição da nossa primeira convidada, que ela é psicóloga, ela trabalha então com essa psicologia do trabalho, do enfrentamento dessas dificuldades corporativas, organizacionais, e nós vamos chamá-la agora para dar um palpite aqui no nosso assunto. Para ela falar do grande desafio invisível. Exatamente. Olá, Fernanda, que bom receber você aqui hoje para essa conversa. Acho que a gente tem muito a acrescentar nessa discussão e creio que a sua colaboração vai ser muito importante. Então, nos conta um pouquinho. Qual é teu histórico? O que você faz? Bom, eu sou Fernanda Sacomã. Eu sou psicóloga, eu sou especializada em gestão estratégica de pessoas e eu trabalho muito com a psicologia preventiva. Então, eu tenho esse olhar cuidadoso com a prevenção, porque quando a gente cuida de forma preventiva, os danos são muito menores e às vezes eles nem acontecem. E eu atuo muito dentro das empresas, pensando em saúde mental e saúde emocional. A minha atuação hoje como psicóloga organizacional é trabalhando com os líderes, para que esses líderes eles sejam desenvolvidos, eles sejam preparados e sendo formados como multiplicadores, para que eles também cuidem das equipes. Então, é uma liderança consciente, uma liderança consistente, para que ela tenha consistência, para que você não trabalhe com alta performance, mas que você seja desestruturado em todos os outros aspectos da vida. É bom, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mãe de pets, né? Tenho os meus bichinhos também, e eu não consigo separar essas Fernandas quando eu estou atuando como psicóloga. Então, quando a gente trabalha essa liderança, quando a gente trabalha a consciência neles, a gente consegue, sim, trazer essa performance onde eu estou aqui, atuando nesse momento, e aqui como Fernanda, psicóloga, eu consigo entregar o meu melhor, mesmo sabendo que existem todos os meus outros papéis em volta de mim. Então, esse é o meu principal foco de trabalho hoje. E é muito interessante, Fernanda, esse posicionamento, porque assim, nós vemos que aquelas percepções antiquadas de que o RH era o único responsável pela gestão de pessoas, pelo gerenciamento do ambiente organizacional, ela foi desconstruída. Por quê? Porque às vezes nós temos uma empresa onde os funcionários do RH, eles ficam lá na sala deles e eles não têm contato absolutamente nenhum com os colaboradores. Então, por isso que é importante essa formação de pessoas que estejam aptas a identificar problemas, a acionar a direção da empresa, a alta direção, para que ela tome alguma providência, porque são essas pessoas que estão na linha de frente. Eles que sabem, eles que pegam essas nuances pequenas de um funcionário que, por exemplo, ele comia com o grupo e agora no refeitório ele senta sozinho. Ele conversava com todos, agora ele conversa só com uma parte dos... Ele vai ter esse olhar, porque ele que tem contato. Então, eu sempre trago aqui o exemplo de uma empresa onde, se houver um acidente, tiver uma queda de altura, uma queda de nível, uma pessoa quebra a perna, por exemplo, todo mundo da empresa sabe o protocolo. Ela sabe que ele tem que acionar aquele plano de saúde, aquele hospital, tal pessoa vai ser responsável por acionar a ambulância, o outro vai ser responsável por avisar a família. Então, há todo um esquema preparado e de conhecimento de todos. Porém, uma pessoa, por exemplo, que tem um surto, que ela tem uma crise, que ela tem algum tipo de problema psicossocial, o que fazer? Qual é o mapa? Quem é o responsável? Então, para que a gente não tenha um ambiente onde as pessoas fiquem desestruturadas, não saibam, é importante essa sensibilização. E mais importante do que a sensibilização, do que fazer nesses casos e ter o olhar ativo, é a sensibilização com a importância desse programa de saúde mental. E eu acho que é aí que é o papel do psicólogo dentro da empresa, claro, fazer o mapeamento, fazer a identificação, mas também o que você faz. E nessas palestras você vê que as empresas estão efetivamente preocupadas com a mudança de clima que essa NR1 no seu novo texto ela traz, ou elas estão encarando mais como uma cumprir tabela, digamos assim? Eu tenho escutado muito que vai vir... tudo acaba sobrando para a empresa.
Eu tenho ouvido muito isso, inclusive ontem eu ouvi isso também. E, na verdade, é um trabalho de construção, de desconstrução de um raciocínio e uma nova construção. Claro, a gente tem empresas que eu acredito, né, que eu estou vivenciando muito, que vão querer simplesmente cumprir a norma por cumprir as normas. Você já falou anteriormente sobre uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Eu vejo isso como algo muito positivo, muito positivo. Do contrário, eu tenho empresas também que eu atuo muito com a área de tecnologia. E eu percebo que quando o CEO ele já está enraizado nele essa importância da saúde mental, desse cuidado, porque não é... Quando a gente fala de saúde mental no ambiente de trabalho, quando falamos lá de equipamento de proteção, é muito fácil. Quando a gente vai para uma metalúrgica, é a bota, é o óculos, é o capacete, a luva. Mas quando a gente fala de... emocional, a gente não consegue proteger, né? Não tem como proteger. Como é que a gente faz isso? Risco invisível, né? Muito invisível. E como é que a gente faz isso? A gente treina essas pessoas, muda, a mudança de mindset desse líder, dessa equipe, para que é muito sutil. É aquele conversar, oi Fer, tudo bem? Oi Rogério, tudo bem? E vocês me respondem com o rosto mais fechado. É esse treino desse olhar. Ali ele vai perceber, opa, não tá tudo bem. É esse funcionário que ele vai estar separadinho ali, almoçando, mais isolado. Isso quer dizer muita coisa. E eu acho que hoje, mais do que nunca, as empresas têm que perceber que mais importante até do que um canal de denúncias é ter um canal de acolhimento. Porque eu percebo nas empresas que nós trabalhamos e temos contato, assim, a pessoa ela acaba tendo 2 medos. Ela tem o medo daquele risco, ela tem o medo, por exemplo, da exposição, do contato com o cliente, ela tem o medo do não atingimento de uma meta, ele tem o medo da redundância, de ser despedido, de ser desligado, porém ele tem o medo também de levar isso para a empresa, porque ele acha que ele vai ser estigmatizado. E principalmente se ele já está em processo de adoecimento, se ele já está percebendo, se ele já está tendo sinais e dando sinais do adoecimento, ele tem medo de levar a empresa, porque a empresa... Antigamente, ela tinha essa sensação de que o problema psicossocial ele era um X na testa do funcionário. Então, a primeira oportunidade, digamos, temos que desligar um funcionário. Então, vamos pegar aquele que tem um histórico da doença psicossocial. E não é mais assim. A visão mudou. Você percebe também uma mudança dessa estigmatização que acontecia? Eu percebo sim. Claro que a gente tem um resquício ainda grande de uma pós-pandemia. A gente percebe isso com relação ao adoecimento, né, mental. Mas eu percebo também que, como eu disse para vocês, tem algumas empresas, o movimento ele é grande. A gente vai trazer estatísticas aqui, mas o Brasil é surreal o que a gente vê no ranking de... com relação à ansiedade e depressão. Sim, lidera, né? É assustador. Isso, a Organização Mundial de Saúde, ela previu, né, que o número de pessoas com adoecimento mental no Brasil, ela está num número crescente, de forma que hoje nós temos o número de afastamentos por problemas psicossociais na empresa. Muito em breve, só esse tipo de afastamento ele vai ser maior do que pelas doenças normais, gerais, os males físicos, e combinadas com os acidentes. Então, é uma tendência de crescimento assim absurda. E eu digo mais até, se não houver uma diferença no tratamento com essas pessoas, tão logo o próprio SUS e os planos de saúde não vão estar preparados para dar conta do número de pessoas adoecidas. Não, e um outro detalhe importante que eu vejo, o funcionário às vezes não percebe que está assim. Ele não sabe. Isso que eu ia falar agora. E ele não tem a percepção de... Desculpa, Rogério, te interromper. Mas é que... quando a gente se conhece, a gente consegue perceber o quanto o nosso corpo está sinalizando. E ele sinaliza muito, muito. Mas nós não somos criados a falar das emoções. Eu não sei vocês, mas eu não fui criada a saber que o que eu estava sentindo quando apertava aqui, né? O que é isso? Quando dói aqui, o que é isso? Né? Graças à formação, eu consegui ensinar a minha filha e ela sabe exatamente o que ela está sentindo, a nomear. E por que está sentindo? Sim. Né? Agora vocês imaginem... E tá tudo bem sentir Vocês imaginem funcionários do chão de fábrica, que às vezes ele tem uma dificuldade e ele não consegue identificar, às vezes ele não tem nem conhecimento que isso existe.
Então, precisa ser levado a ele esse conhecimento, que alguns sentimentos que ele está tendo tem nome, tem justificativa, tem motivo e, principalmente, tem tratamento. Tem solução. Não, então, é um trabalho de construção mesmo. Construção. Porque também o funcionário, a empresa que tem o plano de saúde, tá? O funcionário não se conhece e ele vai pulando de especialista em especialista. Porque médico, afastamento, isso, aquilo. E gera um impacto na sinistralidade do plano gigante. E, na realidade, era só um ouvir e dar um encaminhamento correto. Um direcionamento, exatamente. E também é preocupante, Fernando, eu gostaria que você falasse, quando o líder está adoentado. Aí, daí o impacto é muito maior, porque imagina um líder adoecido, vamos falar da doença ocupacional, que hoje virou ocupacional, que é o burnout. Ele adoecido e na gestão dele estão, vamos falar aqui, 30 pessoas. O impacto negativo, e às vezes ele tem comportamentos agressivos, tem comportamentos que são abusivos, muitas vezes, mas ele nem percebe, não que ele faça de uma forma consciente. Então, ele vai estar adoecendo todas essas 30 pessoas se elas não tiverem o respaldo. Sim, tem aquela máxima, né? A doença psicossocial, ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. Sim, então, ela se espalha rapidamente. Porque, muito inclusive, rápido. Uma pessoa que ela não está satisfeita com o ambiente de trabalho, ela começa a criticar o ambiente de trabalho, ela começa a se queixar para os funcionários que trabalham com ele, e às vezes essas pessoas nem têm essa percepção, mas elas entram... que não tá legal. Elas entram nesse espírito coletivo de insatisfação que vai fazendo o adoecimento do setor inteiro, às vezes. E na tua experiência, você acha que é possível fazer esse trabalho preventivo com a atenção dos gestores? Você acha que realmente há necessidade de haver um programa de saúde mental na empresa? O multiplicador, só a pessoa prestando atenção é suficiente? Ou você acha que sim imperativo ter um programa? Não é suficiente, mesmo porque não adianta nada. Quando a gente fala da adequação da ANR, a gente precisa fazer o gerenciamento dela, né? E esse gerenciamento é importante, porque o nosso cérebro, a tendência dele é voltar para um padrão. Então, se a gente não faz esse gerenciamento, não faz esse planejamento, esse projeto de acompanhamento, Fernanda, acredito que não é possível. Porque não vai ser em uma palestra, um workshop de 1 hora, 1h30, 2 horas, que vai resolver aquela mudança de comportamento. Não é. Eu acredito que precisa ser muito planejado, precisa ser muito programado e acompanhado. Porque o mapeamento ele precisa acontecer no ano seguinte. E precisa ser medido. E a gente tem que pensar também, Fer, que são perguntas que eu estou recebendo bastante. Mas, Fernanda, o colaborador ele não vai chegar falando que vai trazer uma doença de casa, né? Uma depressão, algo... Vamos trazer aqui um luto, né? Teve um luto na família e ele vai trazer isso falando que veio da empresa. E daí? A responsabilidade vai ser minha? Como é que eu vou fazer isso? Isso é interessantíssimo. Ok, o luto. Mas qual é o X da questão aqui? A empresa, sim, pode potencializar esse adoecimento. Se a gente tem um líder que não acolhe, como você falou, a gente não tem como pegar um pacote, né? Vamos aplicar um questionário para todo esse contexto. Só que quando a gente traz a PGR ali, né? São várias classificações, enfim, vários setores. Não tem como a gente avaliar da mesma forma. Então, não tem como, eu acredito que não tem como fazer isso sem um plano de ação, sem um planejamento e um acompanhamento. Foi muito interessante você trazer esse exemplo, e isso aconteceu comigo. Eu trabalhei durante muitos anos numa grande empresa aqui do estado do Paraná, creio eu até ser uma das maiores empresas do estado do Paraná. E não pode falar o nome? Não, acho melhor não. É melhor não. É melhor não. Mas, em todo caso, uma grande empresa, né? Durante grande parte da minha carreira, eu trabalhei ali dentro. E eu tive justamente uma situação dessa. Eu tive uma situação onde a minha avó, né, já idosa, teve um infarte. Eu passei o final de semana inteiro com ela ali, primeiro passando por uma cirurgia, depois eu dormi com ela no hospital. Então, passei todo o final de semana naquela situação. E quando eu cheguei na segunda-feira de manhã para trabalhar,
RH sem ter dormido durante 2 dias. E, claro, o teu rendimento não é o mesmo, o teu contato, o teu convívio com os colegas não é o mesmo. Eu estava cansada, eu estava preocupada, toda hora olhando no celular. E eu tive uma gestora, né, que há pouco tempo era minha gestora, o que foi mais surpreendente ainda. Até, assim, nunca vou me esquecer dessa pessoa. Ela ficou minha amiga, é minha amiga até hoje. Então, se ela estiver nos ouvindo, né, Cassiana Ortiz é o nome dela. E ela mandou me chamar. Vieram lá, olha, ela quer conversar com você. E eu falei assim, nossa, né, já vou levar, além de tudo que eu tô passando, já vou levar uma bronca. Eu entrei na sala dela, acho que eu tinha tido, assim, uns breves, 2 contatos com ela até esse dia. E ela olhou para mim e falou assim, você tem férias em aberto? E eu falei assim, por quê? Ela assim, o que está acontecendo com você, que você não está bem hoje? E eu relatei para ela, aconteceu isso, tal, e ela, e você tem férias em aberto? Falei assim, eu acho que não. Ela pegou o telefone, ligou para o RH e falou assim, olha, eu sou a gerente dessa funcionária, ela tem dias de férias em aberto? Não tem? Não tem. Como que nós podemos fazer para adiantar as próximas férias dela? O que eu posso fazer para ajudar? E eu estava incrédula, exatamente. Aí ela falou assim, é assim, tá, e quantos dias ela pode tirar? Aí ela desligou o telefone e falou assim, ó, a partir de agora você está de férias, você tem 10 dias, se você precisar mais, você converse comigo, resolva o teu problema, cuide da sua avó, e quando você voltar, a gente conversa. Isso fazem exatos 17 anos. E nós somos amigas até hoje. Eu nunca vou me esquecer disso. E foi um momento, uma pessoa que não tinha amizade comigo, ela era nossa gestora há pouquíssimo tempo, mas ela teve o olhar de, no meio de, eu acho que nós éramos em mais de 100 pessoas no setor, de verificar que eu não estava bem, me chamar e ela tomar atitude para achar. Então eu digo assim, foi para ela talvez, ela pode até nem lembrar disso, mas eu nunca vou esquecer. Mas fez toda a diferença. E resumindo, 17 anos depois a minha avó está com 98 anos, ótima, feliz e forte, e eu pude acompanhá-la naquele momento, que talvez a minha falta de atendimento ela não está aqui comigo hoje. E evitou um adoecimento seu. Então você veja como é importante esse olhar. Sensibilização. E o outro lado também. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que eu uma vez precisei me ausentar. Tive um atestado de acompanhante que levei a minha filha que estava com febre, ela devia ter uns 2 para 3 aninhos. No médico, na chegada, entreguei o meu atestado para uma gestora que também olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho 3 filhos e faz mais de 30 anos que eu trabalho aqui nessa empresa e eu nunca faltei nenhum dia de trabalho porque um filho meu estava doente. Aí, a primeira coisa que veio na minha mente foi justamente isso. Isso fala muito mais de você como mãe do que você como funcionária. Eu acho que você é uma péssima mãe e não tem mérito nenhum como funcionária, porque o que isso fez de diferença para a tua vida funcional? Nenhuma, mas talvez para o teu filho fez toda a diferença. Então você veja, mesma empresa, 2 olhares diferentes, 2 empresas diferentes, 2, digamos assim, empresas mesmo, porque uma humanizada, preocupada e a outra não. E eu te digo, essa pessoa aqui, até hoje eu me lembro que não me acolheu, não me deu, e eu te digo sinceramente, se eu tivesse que optar hoje por ter uma nova dessas 2 pessoas como gestora, não passa nenhuma dúvida na minha cabeça. Então, você acha que as pessoas hoje, essa preocupação com esse lado humano do funcionário, ele acaba refletindo nos resultados desse funcionário dentro da empresa? Diretamente. Não sei vocês aqui, mas eu falo por mim. Quando eu estou bem emocionalmente, quando eu me sinto acolhida no ambiente de trabalho, óbvio que eu vou entregar mais, eu vou render mais. Se eu escutei ontem, foi muito curioso, Fernanda, mas eu não tenho paciência com essa geração mimizenta. Eu não tenho paciência. E a gente está tendo conflito geracional, né? Um conflito muito grande no mesmo ambiente de trabalho. Mas o convite que eu fiz para essa equipe que eu estava conversando ontem é mudar o olhar. Né? Por que isso incomoda tanto? Por que eles ficam tão preocupados em o que me faz bem e o que não faz? Será que eles realmente estão errados? Será que a gente não consegue adaptar? Convite mesmo para uma reflexão. Né? Então, vai existir essa mudança de cultura, ou se a gente não consegue fugir disso, mas ela precisa ser muito organizada, muito planejada, muito acompanhada. Por quê? Porque quando a gente entra com mapeamento, né, a gente vai levantar a expectativa. Se não for entregue nada, como é que vai ficar?
E os funcionários, eles têm noção que agora, com a nova redação da NR1, eles têm esse direito. Então, eles têm esse direito desse acompanhamento, eles têm o direito de não trabalhar num ambiente tóxico, eles têm o direito de ser acompanhados e efetivamente ter um líder, né? Não um gerente, não um patrão, como era antigamente, mas um líder, um gestor, alguém preocupado realmente com a pessoa, não só com o registro, não só com o número funcional. O que está escrito no crachá, É, no limite. exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade, Fernanda. Um ambiente saudável de trabalho, emocional, mental, a empresa com uma cultura, né? Pessoal saudável, os funcionários, produção, tudo tranquilo. Eu te pergunto, se entra um funcionário sabotador que existe, o próprio grupo expulsa ele. Vai. Porque ele não vai encontrar terreno fértil. Não Não vai encontra palco. ficar. Não, Exatamente. não consegue ficar. Porque, Ele às mesmo vezes, não consegue ficar. Um RH disse, puxa, mas é muito direito, muito isso. Mas o grupo bem organizado e unido não vai deixar um corpo estranho se proliferar, né? É isso que é interessante pensar. E eu acho que a partir do momento que você tem essa semente do clima organizacional saudável, as pessoas vão trabalhar e elas vão perceber a diferença. Então, assim, nossa, o nosso ambiente está leve, está gostoso de trabalhar. Então, por mais que essa pessoa surja, ao invés dela contaminar os outros, ela vai se sentir rejeitada. Ela vai se sentir afastada. Porque os outros vão falar assim, tá tão gostoso de trabalhar, para que a gente vai deixar essa pessoa nos contaminar? Isso é uma tranquilidade para o empresário, para o RH, porque vai ter um ambiente automonitorado, vamos dizer assim, autogerenciável. E eu acho que essa cultura gerencial antiquada também, de que havia excesso de controle. Então, eu vou ter um ambiente produtivo se eu controlar quanto tempo o meu funcionário leva no banheiro, quanto tempo ele demora para tomar uma água, eles vão perceber essa diferença, Rogério e Fernanda. Por quê? Porque talvez não que não haja controle, mas às vezes o funcionário levantar, sair, olhar a janela, dar uma respirada, ele volta energizado. Necessário. Quando a gente fala na psicologia positiva sobre o flow e como a gente alcançar o flow, a gente fala muito da fruição. E não é o tempo de trabalho, mas é a qualidade do tempo. Então, não adianta nada eu estar aqui durante 1 hora direto trabalhando, mas eu estou desconfortável, eu preciso sair para ir ao banheiro. Não é quantidade de trabalho. E acontece aí o que é o termo novo agora, que é o presenteísmo. A pessoa não está afastada, ela não está de atestado, porém ela está presente só em corpo, não em espírito. Ela está ali, ela não tem produção, ela não tem motivação. E eu acho que, inclusive, tem aquela máxima, né? Que sempre que tem um folgado, tem um atarefado. As pessoas... Vai dar sobrecarga. Exatamente. Se eu não faço a minha parte, necessariamente alguém está fazendo. Então, isso cria uma insatisfação e o conflito dentro da empresa, que eu acho que também é um grande tema que nós temos que usar aqui. Você mencionou o conflito de gerações, o conflito de pessoas com diferentes culturas organizacionais, mas principalmente o conflito dessas pessoas que dizem assim, poxa, eu estou dando o meu melhor, eu estou trabalhando, mas eu estou fazendo a parte dele, não é justo. Às vezes ele recebe o mesmo que eu, ele tem o mesmo benefício que eu, às vezes ele até recebe uma promoção que eu não recebi, mas será que a alta direção não enxerga? Será que a gestão não enxerga? Daí entra todo o trabalho dentro desse projeto de que você precisa falar para ser ouvido. E não é chegar com grosseria, mas se ele tem um gestor que ele não é acolhedor, e eu falo acolhedor, algumas pessoas não entendem, Fernanda, mas o acolhedor tem que ir abraçando. Não é isso. Né? Não é isso, mas é escutar de uma forma... A escutativa que a gente fala muito, né? Escutar de uma forma, mas não esperando responder. Escutar de uma forma para receber. Sim, que ele se transforme talvez num mediador desse conflito. Porque às vezes, se você vai interpelar aquela pessoa com que você está insatisfeito, você vai ter um tipo de comunicação. E às vezes, você treinando esse gestor na comunicação não violenta, na mediação de um conflito, ele pode fazer isso com uma técnica, treinado, e que às vezes vai resolver esse conflito e não vai precisar necessariamente que uma das duas pessoas troque de setor ou seja desligada. E eu vejo que hoje o aproveitamento das pessoas, o turnover das empresas é muito grande e eu vejo as empresas, elas têm uma cultura hoje de benefícios,
uma cultura mais moderna. E eu vejo que muitas pessoas acabam pedindo o desligamento da empresa, não por conta da empresa, mas por conta dos funcionários, por conta dos gestores. E isso é muito comum. E você veja, cada vez que eu tenho um funcionário sendo desligado ou pedindo o desligamento, foi um investimento que eu fiz. Houve um treinamento, houve um investimento. É o tempo. Exatamente. Daquele setor parado, daquela função parada, o tempo de treinar novamente alguém, é o custo de tudo isso. E o mesmo com a pessoa que está com adoecimento. Mas eles pensam custo, mas é investimento, na realidade. Sim. Né? É investimento, né? Isso Sim. que é. E você veja, uma pessoa que está afastada, ela vai ter esse investimento da empresa para que ela fique melhor e volte ao posto de trabalho, ao invés da empresa pensar, vamos substituí-la, porque o custo da substituição também é alto. Então, se o empresário é um visionário e ele tem ideia de que aquilo é uma prática que vai trazer benefícios para ele, ele vai adotar esse investimento. Gente, nós temos que terminar esse episódio. Fernanda, muito obrigado. Obrigado demais pela tua presença. A gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando. Tem muito... Mas no próximo episódio você vai estar aqui com certeza. Vamos sim. Então, agora, só para finalizar, Fernanda, a NR1 para nós da Blumini, é um chamado de transformação nos 3 pilares que você sempre fala. Exatamente. Então, está na hora das empresas encararem isso como um desafio para elas, como elas podem melhorar o ambiente de trabalho e como essa prosperidade que o Rogério sempre traz aqui, que tenha prosperidade, não só financeira, mas em todos os sentidos da vida dele, para que ela se multiplique e as empresas tenham cada vez melhor um ambiente de trabalho saudável, né? E com a melhor forma possível que os funcionários sejam Todos atendidos e acompanhados. Todos têm que ganhar. Esse foi o primeiro episódio do Bluminicast. De vários. Então nos sigam, né? Com certeza. Por Sigam-nos favor. aí, traremos conteúdo muito útil para todos e, se Deus quiser, temos muito a crescer. Obrigada a todos. Fernanda. Obrigada, Fernanda, pela participação. E vemos vocês no próximo capítulo. Tchau.